Aleluia. Você vai começar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente não sabe quando a pessoa vai assistir. A gente não pode deixar ninguém de fora. As pessoas que são notívagas precisam ser respeitadas também. Sempre. Quem gosta de assistir vídeos de madrugada, vídeos da Palavra de Deus, recebe logo uma boa madrugada. Amém. Muito bem. Então, olá, a paz, Jones, a paz. A paz, Jones, Diego. A paz, pastor Diego, que Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Ah, tá sem som. Tá sem som. Vamos ver aqui. Tá sem som. O som. E agora, tá? Chegou aí o som? Voltou. Aleluia. Boa noite, Cristiane. Oi, Cris, boa noite. Que Deus abençoe vocês aí. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Nós vamos, nessa noite, falar sobre família e sua estrutura cristã. Né? A gente fala toda vez que a gente aparece por aqui, a gente traz algumas palavras, né? Alguns textos da Palavra de Deus que falam sobre a família. E nessa noite não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre a família, árvores frutíferas, né? Toda família foi estabelecida por Deus para dar frutos. Então toda família é frutífera. Toda família. Tua família, minha família, todas as famílias são frutíferas. E isso é muito importante a gente colocar a família como árvores, as pessoas, os homens como árvores frutíferas. Amém? Então nós vamos orar, pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós não sabemos nada, nós precisamos que o Senhor nos revele todas as coisas. Amém, amém. Vamos implorar a misericórdia. Pai, nós queremos Sim, Paizinho. Entregar ao Senhor esse tempo. Sim, Pai. Com a Tua Palavra, com as pessoas que estão nos ouvindo. Amém, Paizinho. Imploramos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia de cada um de nós, das famílias. Sim, Pai. Que o Senhor cubra a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Também, Senhor, imploramos que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar a Tua Palavra, Senhor. Sim, Pai. Que nós sejamos alcançados pela palavra viva do Senhor. Que não seja apenas um conhecimento morto, uma letra morta, um conhecimento que não edifica. Mas Sim, que Pai. essa palavra, Senhor, venha do Teu coração. E não do coração humano, não do conhecimento humano. Por isso nós renunciamos agora a todo tipo de interferência demoníaca, em nome de Jesus. A todo encantamento, todo sofisma, raciocínio. Amém, Senhor. Tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, o entendimento da Tua palavra, a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Nós vamos ler um texto, né? Primeira coisa que nós devemos ler é o início. Eu gosto muito de ler o início de um assunto. Né? Olha, no início de um assunto como árvores, a gente tem árvores de capa a capa da Bíblia, desde as árvores no Éden até as árvores na Nova Jerusalém. Você tem árvore de ponta a ponta. É muita árvore, e cada árvore ali tem uma história e tem muita revelação. Né? Mas a gente vai destacar alguns pontos aqui para que a gente seja edificado. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 11 diz assim: E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Amém? Então, quando Deus cria as árvores,
ele cria essas árvores, ele gera, né, pela palavra, essas árvores com um poder extraordinário. Né? Deus não gera árvores fracas. Amém. Deus não mandou que as árvores fossem geradas na terra, que elas fossem fracas, que elas fossem secas, que elas fossem infrutíferas. Deus não quis um jardim bonito, mas que não tivesse uma perpetuidade. Tudo o que Deus faz atravessa gerações, inclusive com as árvores, né? Então, as árvores foram dotadas de um poder extraordinário de multiplicação. Elas foram dotadas de um poder de resiliência, de resistência muito forte. Porque para que você gere um fruto, para que você gere um fruto que tenha semente, você precisa ter força. A árvore precisa ter força para gerar fruto. Tanto é que quando se poda uma árvore, você poda os galhos que estão roubando a força da árvore, para que ela tenha força para, nos galhos que são frutíferos, os frutos possam ser melhores. Então, emprega-se força. Essa força foi entregue para as árvores logo no início. Amém. Né? A força de gerar frutos. Amém? Então, Deus criou as árvores para que elas dessem frutos, para que elas se multiplicassem e para que elas ficassem enraizadas sobre a terra. Esse é um ponto importante. Lógico que a gente já sabe disso, né? A gente conhece a árvore desde que nasceu, né? Até quando a gente está aqui na cidade grande, a gente vê algumas árvores, mas quem está no campo, quem está mais na serra ou no mar, consegue enxergar outras árvores, mas sempre teve árvores sobre a terra. Nunca deixou de ter árvores sobre a terra. Né? Desde que o mundo é mundo, existem árvores. As árvores foram criadas antes do homem ser criado. Você vê que interessante, né? Inclusive foi no 3º dia, o homem foi criado no 6º dia. Então, são algumas coisas para você pensar sobre a importância das árvores, né? Então, durante o ciclo de vida de uma árvore, a árvore ela cresce, ela é pequena, mas no momento em que ela brota no solo, ela já criou raízes. Né? A primeira coisa que acontece com a semente de uma árvore é que ela cria raízes para baixo. E depois ela começa a despontar, começa a romper a terra para que ela possa nascer e crescer. E uma vez que ela tenha criado raízes, né, e isso é muito interessante, ela não começa crescendo para cima. O primeiro crescimento dela é para baixo. Né? Ela coloca as suas raízes e vai afundando as raízes na terra, e da terra ela extrai os seus nutrientes. Ela extrai os minerais ali, dos minerais, dos vegetais, dos compostos orgânicos. Ela vai se fortalecendo através das raízes, que ela vai se fortalecendo, e depois que as raízes estão estabelecidas, aí ela começa a despontar da terra para cima. E as raízes são os fundamentos, né, dessa árvore. Os fundamentos, exatamente. E sem raízes, a árvore ia crescer e cair. Ela não teria força para permanecer de pé. Né? Isso é muito importante. E no ciclo de vida de uma árvore, a árvore passa por diversas situações naturais. Né? Tem árvores que crescem, que nascem no deserto, e aí elas vão ter que encarar 50, 60 graus de temperatura no deserto durante o dia. À noite, temperaturas abaixo de zero. Imagina uma árvore tendo que suportar essa variação de temperatura. É um fenômeno natural, mas ela nasceu ali naquela terra, ela nasceu no deserto, ela tem que suportar, e ela se adapta àquele ambiente. Ela está preparada por Deus para se adaptar àquele ambiente e suportar as variações de temperatura. Árvores que nasceram em lugares onde tem atividade vulcânica, né? As árvores que nascem nas montanhas, onde existem vulcões ativos, né? Nós fomos para o Chile uma vez, e lá no Chile a gente passou por... Tem muitos vulcões no Chile. Passamos por uma montanha, e ali tinha um vulcão, e eu percebi, olhando para a montanha, a gente viu aquele rastro de lava, né, que comeu as árvores, né, que foi consumindo as árvores até embaixo do pé da montanha. A lava, saiu lava, é rocha derretida. Então, quem pode suportar rocha derretida? Não é fogo,
é uma temperatura altíssima. E aquela rocha derretida veio e foi eliminando as árvores. Então uma árvore que nasce ali, ela tem que estar preparada para suportar esse tipo de situação. E o que eu percebi de interessante é que existiam árvores antigas aonde a lava não passou, mas aonde a lava passou, no meio da lava seca, a lava já tinha petrificado, as árvores estavam nascendo de novo. Sensacional. De novo. Né? Então, rocha derretida sobre as árvores. E elas despontavam e nascendo de novo. Aquelas árvores verdinhas, aquele verdinho claro. E eu falei, meu Deus, mas que força é essa? Que tipo de árvore não foi consumida pela lava quente? Então, no ciclo de vida das árvores, as situações naturais, elas vão acontecer, porque foram criadas por Deus. Deus criou os tempos, as estações. Deus criou esse planeta. E a árvore já está preparada para isso. Ela tem força para passar por isso. Ela tem resistência para passar por isso. Mas, e apesar de todo esse problema que ela passa, ela não perde uma coisa interessante, que é a sua semente, que está dentro do fruto. Ela continua com essa capacidade. Por mais que uma lava derretida tenha passado por cima dela, ela continua tendo força para gerar frutos e para se multiplicar. Né? Por quê? Porque ela não perde o seu DNA, ela não perde a sua característica que Deus entregou para ela. Então, essas árvores, elas precisam se recuperar. O ciclo de morte e vida para uma árvore é muito forte. Né? Então, no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7, nós vemos um texto tremendo que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão Amém. Os seus rebentos, não cessarão os seus ramos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Então, essa analogia é uma coisa poderosíssima, porque uma árvore, ainda que alguém chegue e pegue uma motosserra e corte ela ali na base, né? Cortou ela na base, né? Veio uma seca violenta e a raiz dela secou, ela ressecou a raiz dela, né? Ainda assim, se as águas vierem ali próximas daquela árvore, ainda assim ela consegue extrair a umidade necessária para começar a se alimentar daquela terra. E ela começa a brotar novamente. Isso é uma coisa sensacional. E olha, é tremenda essa questão da árvore, né? Porque a palavra de Deus deixa claro que nós somos árvores, né? Essa questão de tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? Todas as dificuldades, todas as adversidades. Quando o pastor Renato falou, né, que a árvore ela suporta todo tipo de clima, todo tipo de estação, todo tipo de barreiras, né? No caso lá do Chile, aquela lava ali é uma barreira, né? Porque ela é uma pedra. Dá pra gente andar em cima como se você estivesse andando na pedra, né? Depois que, né? Lógico, passou, teve erupção e tudo mais, aquilo seca. Ela consegue vencer, né? Romper uma barreira, ela consegue sair da situação. E nós somos árvores. Nós somos árvores. A palavra de Deus fala que nós somos árvores. Uma família, né, é um conjunto de árvores. Quando tem uma árvore ao lado da outra, o que acontece? Muda o ambiente. Primeiro, a questão de oxigenação. Né? A gente vê toda uma luta, né, contra a nossa Amazônia. Tem toda uma guerra mundial, né? Inúmeros países tentando, né, tomar conta da Amazônia por causa das árvores. Embaixo das árvores ali tem pedras preciosas, tem tantas coisas, né, que a árvore ali esconde.
Então, um conjunto de árvores ali, né, forma um bosque, né, forma uma floresta. E tem tantas coisas boas ali nesse bosque. Tem sombra, é fresco, a gente tem o frescor, o acolhimento, tanto proteção, né? Então os pássaros, né, se aninham nas árvores. Nós somos árvores. E o que a palavra de Deus diz, né? Que, como o pastor Renato leu aqui em Jó, é tremendo isso. Você pode ser cortado, não importa o que aconteceu, né? Pode ter cortado ali. E a palavra de Deus fala que nós éramos, né, do pó. E a árvore, ela é colocada na terra. A terra é o pó. Então, o próprio pó, daquilo que nós somos formados, daquilo que nós somos constituídos, protege, né, a raiz da árvore que somos nós. Então, nós temos na nossa essência uma força para superarmos, né, adversidades, superarmos inúmeros problemas, perdas, né, perdas de entes queridos, sonhos frustrados, projetos destruídos, situações financeiras, bancarrota, qualquer situação, doenças, né, enfermidade, tantas coisas. Nós temos esse poder dentro de nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou dentro de nós uma capacidade de nós sermos resilientes. Como que a gente consegue essa força? Por meio da água, por meio da palavra. Então, quanto mais nós formos ministrados, né? Quanto mais a gente receber palavra, quanto mais essa família receber palavra, mais força vai ter. Quando a gente olha a floresta amazônica, ela tem água, tem muita água, porque as árvores são altas, fechadas, né? Então chove, praticamente não evapora, tem muita água lá, tem muita propriedade, tem muita saúde ali, né? Então nós somos seres humanos que, independente da situação que nós passemos, nós temos condições de suportar. E é interessante que no Salmo 104, 16 fala assim: ele faz crescer satisfaçam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. A palavra de Deus está falando que nós somos cedros do Líbano. Nós somos cedros, né? E tem menção na palavra de 85 vezes a palavra cedro. E cedro do Líbano é uma árvore, né, que nasce a 2.000 metros de altitude. Ela chega a 30 metros. É uma árvore que a madeira dela é imperecível, é uma madeira forte. Né? Salomão usou do cedro do Líbano, né, para construir. Então, assim, a gente vê o quanto nós somos fortes. Deus nos faz várias menções de que nós somos árvores. Então, assim, o inimigo, né, o diabo, ele quer que a gente pense, acredite que nós somos fracos, que aquilo que nós estamos vivendo não vai passar, que a gente não vai suportar. Então, assim, a palavra de Deus fala, né, que dá pra gente reverter qualquer situação. Nós temos que acreditar, né, naquele familiar que a gente olha e fala assim, não tem mais jeito. Dá para acreditar que, mesmo que ele esteja lá, em qualquer situação, seja envolvido em drogas, em crime, no que quer que seja, tem solução. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, em Salmo capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, Amém. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, Amém. que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, a palavra de Deus, ela está dizendo algo tremendo aqui. Né? A árvore plantada junto a ribeiro de águas. Amém. É uma árvore forte. É uma árvore que tem a sua raiz preservada, que ela se alimenta das melhores propriedades Amém. do solo, porque o solo é úmido. Então isso faz com que ela possa crescer com um tronco fortalecido, ela possa dar frutos na estação própria. Existe uma estação para que a árvore dê frutos e existe uma estação que a árvore não dá frutos. As árvores são assim, não é verdade? Então existem tempos que a gente pode colher mexerica, tem tempo que a gente pode colher laranja, tem um tempo que a gente pode colher jabuticaba, tem tempo que a gente não vai colher essas coisas. Tempo de romãs, né? E tempo que não, a romanzeira não vai dar romã. Então a palavra de Deus está dizendo que o homem é como uma árvore. Mas o interessante que eu quero que você medite um pouco nisso é que antes de falar que esse homem é uma árvore forte, ele precisa fazer algo e tomar cuidado com algumas situações. Então, o primeiro homem foi criado por Deus e foi colocado em um jardim, onde havia árvores frutíferas, árvores que davam frutos segundo a sua espécie, frutos comestíveis, né? E a gente sabe que quando a gente se alimenta de algo, aquilo começa a fazer parte da nossa vida. Isso define quem nós somos. Então Deus falou para o homem assim: de toda árvore do jardim você pode se alimentar, você pode comer. Mas tem uma árvore que, se você se alimentar dela, se você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Certamente morrerá. Não se alimente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você foi colocado, como o homem foi colocado, em um lugar onde você tem que se alimentar das outras pessoas que te rodeiam. Você precisa se alimentar, eu preciso me alimentar das outras pessoas que me rodeiam. Mas como que eu me alimento das outras pessoas? Deus não está falando de comida física. Ele não está falando de arroz, feijão, cesta básica. Ele não está falando disso. Ele está falando da doutrina, do ensino, do exemplo, da influência. Dos conceitos, das ideias. Ideias. Ou seja, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por quê? Conselho de ímpio é um fruto que vai gerar morte. Que não se detém no caminho dos pecadores. Por quê? Porque pecadores são árvores ruins. E que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando essa pessoa não se alimenta desses frutos, ela vai ser uma árvore boa, ela vai ser uma árvore protegida. Não é verdade? E a família, ela tem que ser um lugar onde não há escarnecedores, onde não há ímpios, onde há árvores boas. Uma pessoa que cresce num ambiente onde as árvores são boas, ele está crescendo junto a ribeiro de águas. Então essa pessoa vai gerar um fruto muito bom. Jesus falou assim, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Nem a árvore má produz frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o propósito de Deus com a nossa vida é que nós possamos dar bons frutos, não maus frutos.
Agora, o tipo de fruto que você está se alimentando, que eu estou me alimentando, ou o tipo de fruto, né, que eu estou oferecendo para as pessoas, revela quem eu sou. Que tipo de árvore eu sou? Então isso é importante. A árvore tem resiliência, a árvore tem força e ela tem poder de multiplicação. Nós somos frutíferos. Você é frutífero. A árvore má também é frutífera. Mas nós precisamos cuidar da nossa saúde enquanto árvores. Pensa na sua vida como uma planta que precisa de rega, que precisa de adubo, que precisa de nutrientes, que precisa de uma série de minerais, de uma série de propriedades naturais para que ela possa se fortalecer. Quanto mais você se alimenta desses nutrientes bons, mais a sua constituição, a sua propriedade ou a sua essência vai gerar força, resiliência e vai gerar bons frutos. Agora, se eu me alimento dos escarnecedores, dos fofoqueiros, se eu me alimento daquilo que os pecadores me oferecem, de notícias, se eu me alimento das notícias ruins, se eu me alimento da murmuração, se eu me alimento das coisas ruins, daquilo que eu estou ouvindo, então eu começo a deixar a condição de árvore boa. A tendência é eu ser transformado por aquilo que eu estou ouvindo. Então, dentro da família, nós precisamos cuidar do tipo de águas que estão sendo liberadas ali. São águas boas ou são águas ruins? São águas mortas? São águas paradas? Nós precisamos ser árvores frutíferas. Temos que tomar cuidado que tipo de árvore nós estamos nos alimentando. Com que tipo de árvore nós estamos nos relacionando. Porque assim, a família, né, eu não escolho, mas eu escolho os meus amigos, eu escolho os meus relacionamentos. Eu consigo filtrar, eu consigo escolher. É isso que Deus disse para o homem. Você pode se alimentar das árvores, mas daquela não. Então, escolhe de quem você vai se alimentar. Com quem você está se alimentando. E aí muitas pessoas que vêm de famílias boas acabam se desviando. Por quê? Porque se alimentaram de árvores que fizeram com que elas perdessem a sua força para se manter de pé. Perder ali a fonte das águas. Então é importante escolher com quem você anda, com quem você confia. Quais são as palavras que essas pessoas estão liberando sobre os teus ouvidos? Aonde você está se alimentando? Será que você se alimenta demais da internet, das notícias, das redes sociais, das opiniões das pessoas pela internet? E isso forma a sua cabeça, isso forma a sua opinião, isso forma o seu caráter, né? Aonde nós temos nos alimentado? Aonde a família tem se alimentado? Que tipo de alimento você dá para o seu filho? Que tipo de fruto você apresenta para o seu filho? Percebe que Jesus está falando, olha, cuidado com essas pessoas. Como é que você vai conhecer se uma árvore é boa ou ruim? Você vai conhecer pelo fruto. Você não vai conhecer uma árvore pelas palavras, mas sim pelo fruto. O que é o fruto? É aquilo que ela vive. É o seu exemplo. São as ações dela. São as ações. As atitudes, né? São as decisões. Então, muitas pessoas, elas correm atrás de outras pessoas que exercem influência sobre elas. Mas elas esquecem que elas estão se alimentando de uma árvore. Esquecem de filtrar aquilo que eles estão recebendo. Então, acautelai-vos. Cuidado com as árvores que você tem se relacionado. Tem árvores que vão enfraquecer a tua força. Tem árvores, tem frutos que você se alimenta que vão te enfraquecer. E na hora da dificuldade, como que você vai sobreviver? Como você vai permanecer com as suas raízes fortalecidas? Sendo que você deixou de se alimentar daquilo que é bom e começou a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso está em Provérbios. Más companhias
corrompem os bons costumes. Então, preste atenção nisso, porque a família é a primeira coletividade que existe na vida de uma pessoa. É ali que você foi plantado. E uma família que tenha a estrutura correta da parte de Deus, ela consegue permanecer de pé, ela consegue se reinventar, ela consegue se reciclar, ainda que passe fogo sobre ela, ainda que ela seja tomada por uma enfermidade. Mas grava bem uma coisa, a família tem capacidade de se recuperar, uma capacidade violenta. Desde que o mundo é mundo, existem famílias nesse planeta. E vai continuar existindo famílias até o final. Porque a família não foi colocada por Deus para sumir, para desaparecer. O diabo não consegue acabar com a família. O homem não consegue acabar com a família. Por quê? Porque Deus deu funções para a família que são as mesmas funções das árvores, que é ser frutífero e dar semente nos frutos segundo a sua espécie. Por isso que as árvores estão aí até hoje. Com toda a tecnologia, com tudo, você percebe que no tempo de pandemia os carros não saíam. As árvores começaram a crescer absurdamente, não tinha mais tanta poluição, não tinha mais tanto impedimento. Então, a força da natureza, Deus colocou na natureza uma força extraordinária. Né? As pessoas falam, puxa, nós estamos quase sem natureza. Não tem noção do que estão falando. Porque elas estão falando de algo que foi o Criador que fez. Como que você fala que o Criador fez algo que você pode destruir? Você não pode destruir. O diabo não pode destruir. Então, enquanto houver mundo, enquanto nós estivermos no tempo desse planeta caído, as árvores continuarão a se reciclar. Né? É um ciclo de morte e vida. Morte e vida. Árvores sofrem muitas provações. A gente queria mostrar para você uma figura, para você ter uma ideia do que a gente está falando. Não sei se você enxerga aqui. De um lado, você tem uma digital. Do outro lado, você tem o tronco de uma árvore. E o tronco da árvore tem ali alguns anéis. Né? Alguns anéis que marcam a história dessa árvore. Esses anéis mais escurecidos, menos escurecidos, quando você corta uma árvore, você vai perceber que ele tem esses anéis que são diferentes uns dos outros, como uma digital. Cada árvore tem a sua própria identidade. Cada árvore tem os seus anéis, que foram escritos ao longo da sua história. Então, alguns anéis dessas árvores são anéis que foram formados por um incêndio. A árvore foi queimada, os galhos foram queimados, o tronco foi queimado, mas depois ela começou a crescer de novo. E no seu tronco ficou aquela marca. A marca do anel é a marca de uma dificuldade, de uma luta que aquela árvore passou. E ela venceu. Então, quanto mais anéis nessa árvore, se uma pessoa corta uma árvore no meio, quanto mais anéis, mais tempo de vida ela tem. Mais tempo de vida ela tem. Né? E os anéis indicam quantas lutas essa árvore passou e venceu. Porque ela está de pé. Então, olha que forte isso, meu irmão. As lutas geram marcas nos troncos das árvores. Assim como as lutas geram marcas na nossa vida, como seres humanos. E essas marcas, elas são marcas que nos fortalecem, que nos dão experiência, que nos dão mais resiliência, mais resistência, mais força. Cada luta nos fortalece mais. Cada guerra que nós vivemos vai trazer sobre a nossa constituição maturidade, experiência. Vai trazer sobre a nossa vida mais capacidade de vencer. E isso vai preservando a nossa identidade, o nosso DNA. Então nunca esqueça dessa imagem. Lembre-se sempre. Você está passando por uma luta,
é mais um anel na sua história, é mais uma marca que você está tendo, né? É como o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. O que ele carregava no corpo? Açoites, pedradas. O corpo dele, imagina que a pele dele estava toda marcada, como a digital. A digital também são marcas que definem a sua identidade. Não, e é tão interessante que assim, essa imagem que o professor Renato mostrou é de uma revista de ciência. Então, assim, é mais uma vez a ciência comprovando, né, a palavra. Então, aqui é mais um registro de que nós somos únicos, temos uma identidade e que a árvore, né, tem autossimilaridade com a digital. É mais uma comprovação que de fato nós somos árvores, né? A gente não duvidava, a gente acredita na palavra, né? A gente lê a palavra, sabe que aquilo que está sendo, o que foi escrito, né, é verdadeiro. Então aqui é mais uma comprovação de que nós somos árvores. Olha que sensacional! Você não dá para saber qual que é digital, qual que é a árvore. É muito forte isso, meu irmão. Então as marcas que você tem na sua vida transformaram você naquilo que você é hoje. Uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa madura, uma pessoa resistente, uma pessoa que não se abala. Você pode perceber que a tua paciência aumentou muito. Você antes era pavio curto. Qualquer coisa você arrebentava, você xingava, falava, gritava. Hoje, você sabe que tudo vai passar. Por quê? Porque você foi marcado. Você foi marcado por um tufão, por um evento da natureza. O que é um evento da natureza? É natural que a gente passe por aflições. No mundo tereis aflições. Então, as aflições vão chegando. Vai ter o tempo de chorar, mas vai ter o tempo de rir. Você percebe que Salomão, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. E para todas as coisas há um propósito, há um tempo e um propósito. Então existe um tempo de nascer, um tempo de morrer. Existe um tempo de abraçar e deixar de abraçar. Um tempo de rir, um tempo de chorar. Existem tempos determinados na nossa vida. Nós não podemos lutar contra os tempos e nem contra aquilo que Deus determinou nesses tempos. Mas uma coisa é certa, Ele te plantou nesse mundo como uma árvore poderosa. Você não tem noção de como você é forte. Você pode estar vendo um tufão envergar o seu tronco, você pode estar vendo um vulcão jogando lava sobre a tua vida, e você, naquela hora em que a lava está passando, você pode falar: acabou a minha vida, eu não tenho mais condições de me reerguer. Mas uma coisa você não conta com aquele que te criou, aquele que te formou. Ele não formou uma pessoa fraca, que cai e fica prostrado. A palavra de Deus diz que o Senhor levanta os seus justos. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor livra elas. Então, é importante você ter essa consciência. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que você ache que acabou, por mais que você ache que não dá mais, né? Eu posso dizer que depois de 2 cânceres, irmão, depois de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, depois de passar por médicos, quem passa por médico já era, acabou. Quem entra nos vendedores das farmácias aí, que são os médicos, acabou, irmão. Né? Quem passa por isso e consegue sobreviver, sabe que tem força para passar. Você tem força. Você tem força para passar pelo bem e passar pelo mal. Você nunca será provado na sua força quando tudo está bem. Mas a sua força será provada nas provações, nas aflições, nas angústias, nas perseguições, na escassez. É assim que nós somos provados. É assim que as marcas são formadas. É assim que a maturidade chega. É assim que a perseverança se desenvolve. A perseverança se desenvolve durante o tempo da aflição. Durante o tempo da aflição é que a maturidade nasce. Não dá para você amadurecer sem ter aflição. O sofrimento
Acontece para todos nós, homens e árvores. E nós superamos cada um deles. Cada um dos sofrimentos a gente consegue superar. Por quê? Porque nós viemos de Deus. As árvores foram criadas por Deus. E nós fomos criados por Deus. Então você é uma árvore. É interessante, nós tivemos uma experiência, há uns anos atrás nós fomos para a Itália e nós fomos lá visitar o Coliseu. Um lugar horrível, né? É um lugar assim, espiritualmente pesado. E eu até falei para o pastor Renato, ainda a gente tem que pagar para entrar, né? Terrível. E nós entramos lá no Coliseu. E é todo de pedra, né? Então, ele é todo feito de pedra, tem ruínas, né? E nada mais é do que praticamente um estádio, né? Arquibancadas ali, onde muitos cristãos foram sacrificados, foram mortos. E em meio à pedra, tava um peso tão grande. E assim, eu comecei a sentir cheiro de sangue, eu parecia que eu ouvia gritos. Foi uma coisa tão forte, tão forte, tão forte. Eu fiquei muito mal. E eu me recordo que eu agachei no chão, comecei a chorar. Eu fiquei mal. Na hora que eu estava agachada no chão, eu olhei para baixo, eu vi um broto saindo das pedras. Eu cheguei a fotografar isso, né? Das pedras, né? Um broto verdinho. E aí Deus me mostrou, assim, tudo aquilo que aconteceu neste lugar foi uma semente. Porque hoje, né, você teve a oportunidade de me conhecer, porque muitas pessoas que passaram antes de você foram sacrificadas para que o evangelho permanecesse. E na hora que eu vi, né, aquele broto, foi uma sensação sensacional de ver, né, o poder, né, da semente, o quanto realmente nós como árvores temos condições de gerar transformação. E é uma coisa da questão do legado, né? Esses cristãos mortos ali não sabem do que eu passei ali e da experiência que eu estou contando para vocês. Mas o fruto deles permaneceu e vai permanecer para sempre. Os nossos frutos permanecem, sejam eles bons ou sejam eles maus. Independente, né, da nossa vida aqui na Terra. Você vê em João 15:16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então ele está falando assim: eu te escolhi para que você dê fruto. E olha que forte isso, irmão. O Senhor te escolheu para que você dê fruto. Deus me escolheu para que eu dê fruto. Porque Ele me vê como uma árvore e te vê como uma árvore. Então, cada vez que você estiver passando por uma situação ruim, ainda que o aspecto da árvore esteja ruim, as folhas estejam queimadas, os galhos estejam cortados, olhe para as suas raízes, olhe para a sua raiz, porque Jó escreveu: porque para a árvore há esperança. Amém. Para a árvore há esperança. Então, veja você mesmo como uma árvore e olhe para as suas raízes, porque as pessoas podem tocar no seu tronco, as pessoas podem tocar nas suas folhas, as pessoas podem roubar até os seus frutos, as pessoas podem cortar o seu tronco fora, pode cortar o seu tronco bem rente no solo, mas as pessoas nunca vão tocar nas suas raízes. Amém. As suas raízes estão protegidas. Então, as suas raízes vão fazer você renascer, ressuscitar. A sua raiz vai fazer você superar qualquer situação. É a sua raiz que te dá sustentação no tempo da batalha. Então, é importante que você olhe para as suas raízes. Você tem raízes boas, você tem raízes fortes.
quando você se alimentou do Senhor, quando você nasceu de novo, quando você se aliançou com Deus, você se tornou filho de Deus, você tem um Pai, o Pai Celestial. E esse Pai vai fazer com que você se torne uma pessoa frutífera e vai usar inclusive as situações de luta. Ele vai usar essas situações. Para quê? Para marcar o seu DNA, para fazer isso aqui. Ele vai usar isso para te fazer uma pessoa forte, uma pessoa fortalecida. E uma frase que uma vez eu ouvi é que uma boa árvore não cai na primeira machadada. Uma boa árvore não cai na primeira machadada, irmão. Se uma pessoa tenta derrubar uma boa árvore, uma árvore forte, uma árvore que está firmada, cujo tronco tem força, cujo tronco tem uma madeira densa, uma madeira bem nutrida, essa pessoa vai precisar de muitas machadadas para derrubar essa árvore. E às vezes a pessoa dá com um machado na árvore e ela desiste de derrubar aquela árvore porque é muito grande, muito grossa. Mas para a árvore chegar naquele ponto, ela precisou vencer muitas batalhas, muitas lutas, muitos eventos que passaram sobre ela. Amém? Então, pensa nisso. Grava essa palavra de Deus. Você é uma árvore. Né? Você é uma árvore. E você está em crescimento. Eu estou em crescimento. E cada luta que aparecer, nós vamos desenvolver mais perseverança, vamos desenvolvendo mais sabedoria, nós vamos aprendendo com Deus durante as lutas. Você sabia que durante as guerras é o tempo em que as maiores revelações de Deus aparecem? Durante os sacrifícios, a adoração durante o sacrifício é o que dá a maior força espiritual. No tempo que você está passando por uma guerra, se você começar a adorar, se você começar a orar, se você começar a buscar a Deus, você vai perceber que da fraqueza vai surgir forças. Como diz em Hebreus 11, da fraqueza tiraram forças. Por quê? Eles usaram a fé. Né? Ele tem uma relação de heróis da fé que da fraqueza eles tiraram forças. Então, meu irmão, você é uma árvore e você tem fé. A fé vai fazer você nascer de novo. Os seus rebentos, os seus renovos, eles vão se renovar, eles vão trazer sobre a tua vida esperança. Quando você começar a ver eles apontando de novo, aquele tronco está cortado e você começa a ver aquela pequena planta frágil nascendo de novo, aquilo é a esperança nascendo novamente. Você tinha perdido a esperança, mas a esperança está nascendo novamente. Por quê? Porque Deus fez você. Não depende de você, meu querido. Assim como não depende da árvore. Não depende da árvore. Depende de Deus, do que Deus criou, do DNA que Ele te deu. Não é por você, não é por mim. Nós somos criaturas dele, fomos formados em Cristo Jesus para boas obras. Né? Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele colocou você dentro de uma árvore que era sua mãe. E você foi lançado e você está aí, está vivo. Então, meu querido, minha querida, você é uma pessoa que nasceu para resistir, para renascer, para reviver, para se fortalecer, para crescer e para vencer. Não tem outro destino para você. Eu vi que a Auricélia está nos assistindo, né? E ela participou da nossa conversão, né? Ela nos conheceu antes de Jesus, né? Praticamente a gente tinha acabado de conhecer Jesus. E o quanto Deus, né, transformou a nossa vida. Então, assim, nós já fomos, né, árvores cortadas, né? E fomos renovados, né? Fortalecidos. Então, assim, o quanto Deus pode fazer, o quanto Deus pode transformar as nossas vidas, né? E as nossas famílias, né? Então, o quanto, como árvore, a gente, né? Assim como a Auricélia nos ajudou, né? E ela nos apresentou, né? Até o apóstolo Josué, foi por meio dela que nós o conhecemos. Então, assim, o quanto
nós podemos ser transformados, independente da situação que a gente tenha vivido. É possível renascermos enquanto árvores. Enquanto árvores. Acredite em todo mundo na sua família. Não desista de ninguém. Não desista de ninguém. Amém. Amém? E para terminar, eu queria só deixar um pensamento, né, para você. Pensamento. Quando Deus cria o homem, ele coloca ele no jardim. O jardim do Éden, que Deus tinha plantado. Deus plantou aquelas árvores. E Deus falou assim, olha, você vai fazer duas coisas. Você vai lavrar o solo, você vai deixar o solo rico para alimentar as árvores. E esse solo que você vai lavrar vai alimentar essas árvores e essas árvores vão te alimentar. Eu quero que você pense um pouco nisso. Por quê? Porque você vai lavrar o solo para que o solo permaneça fértil, permaneça rico em nutrientes. Amém. Então, o homem, ele tem ali um verdadeiro estágio de como ele tem que administrar a sua família. Ele precisa administrar a sua família exatamente assim. Ele precisa lavrar o solo. Ele precisa manter o solo rico. O solo tem que estar vivo. Por quê? Porque as árvores são plantadas por Deus naquele solo. Amém. E as árvores, elas vão absorver o nutriente do solo. Então, se você quer que a sua família seja renovada, restaurada, comece a trabalhar no solo, meu querido. Comece a transformar o solo de um solo seco. Amém. Em um solo cheio de revelações da palavra de Deus. Muda o ambiente onde a tua família está crescendo. O ambiente tem que ser um ambiente de nutrientes espirituais, de revelações da palavra de Deus, de conceitos e valores do Senhor. Lavra o solo, Adão, e as árvores vão crescer. E com o tempo, as árvores vão dar alimento para você. Isso não mudou até hoje. O homem ainda tem que lavrar o solo para dar força para aquelas árvores ou para aquelas plantas, e aquelas plantas o alimentam. Né? E eu lembrei de um texto que diz assim, lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7 até com 8, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra, e depois de muitos dias você vai colher de novo. Amém. Então você vai nutrindo a sua família, e mais dia, menos dia, você vai se alimentar da sua família. A sua família pode não estar te alimentando de maneira nenhuma, mas segue a direção de Deus. Você tem que lavrar o solo. Segunda coisa que o homem tinha que fazer era guardar o jardim. Protege as árvores. Protege o jardim do inimigo. Levanta uma barreira para que o inimigo não entre. Não, levante uma barreira para que o inimigo não roube as árvores, para que ele não mude o DNA das árvores. Então isso lembra sobre, isso aponta sobre a intercessão. A intercessão é o segundo ponto aonde Deus quer que nós trabalhemos a nossa família. Nossa família é composta de árvores frutíferas. Então muda o solo e guarda o seu jardim. Guarda aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Porque você ainda vai se alimentar desse mesmo jardim. Você vai se alimentar dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai, você vai se alimentar deles. Eles serão árvores frutíferas, porque você é uma pessoa que está lavrando o solo. Você não deixa o solo ficar seco. Você continua irrigando, você continua tratando da onde a sua família, do ambiente que a sua família está crescendo. Amém? Então guarda o seu jardim. Né? Não deixe o seu jardim desprotegido. Ore pela sua casa, ore pela sua família e olhe eles como árvores frutíferas. Muda o ambiente, meu querido. E saiba que se algum deles está dando fruto ruim, ele é uma árvore, e como árvore ele pode nascer de novo. E nascer de novo é só em Cristo Jesus. Então Jesus veio para quê? Para que você dê fruto que permaneça.
para que você possa nascer de novo, para que a tua família possa nascer de novo. Amém? Deus é bom? Amém. Eu estava vendo aqui que a Auricélia escreveu, né, que ela é uma super intercessora, uma profeta abençoada. E quando ela nos conheceu, foi logo no começo do nosso casamento, né, que foram momentos difíceis de libertação. E ela falou, né, que você seria um grande pregador e olha o quanto uma árvore lançou bom fruto, né, sobre as nossas vidas, né? Glórias a Deus pela sua vida, Auricélia. Deus Glórias abençoe, a Deus. Auricélia. Deus te abençoe ricamente. Que Deus te dê a multiplicação da sua semente. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida. Então, vamos orar. Quer falar mais alguma coisa? Não. Vamos orar. Que você possa meditar, né? Que você possa guardar a palavra de Deus no seu coração, porque a palavra de Deus não volta vazia, né? Grava bem os conceitos da palavra. Olhe para a tua família como o Éden de Deus, o jardim de Deus. Deus plantou você em um jardim, Deus fez você nascer ali, Deus pegou o solo, formou você, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o Espírito de Deus veio sobre a tua vida. Então agora é hora de você lavrar o jardim, lavrar o solo para que o jardim permaneça bem nutrido. Amém? Deus é bom? Vamos orar. Tem muitos pedidos de oração nesse tempo agora e nós vamos orar para que as pessoas, né, que estão nos ouvindo, as suas famílias, sejam curadas, sejam restauradas, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Sim, Pai. Sabemos, Pai, que é a Tua palavra, não é a palavra de uma pessoa. Sim, Pai, Senhor. A Tua palavra escrita, falada, é a Tua palavra inspirada. Verdade, então, Pai, sabemos que essa palavra não volta vazia. A minha volta, mas a Tua não volta. Verdade, então, Pai, que a Senhor. Tua palavra não volte vazia na minha vida, na vida de cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo, Pai. Que cada uma das nossas famílias comece a experimentar uma mudança, Pai. Amém, Nos Senhor. ensina a lavrar a terra. Nos ensina, Pai, a fazer com que o ambiente dentro de casa se transforme num ambiente nutritivo, Pai. Um ambiente de fortalecimento, um ambiente de resistência, um ambiente de perseverança, um ambiente, Pai, onde nós poderemos frutificar da maneira correta, com os frutos corretos diante do Senhor. Amém, Pai, nós queremos profetizar uma mudança nas famílias que estão precisando desse ambiente, precisando do Teu Espírito, Pai. Famílias que precisam de um Adão, de uma pessoa que foi plantada, que foi inspirada pelo Senhor para estar ali. Em nome de Jesus. Cremos, Pai, na Tua palavra que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Verdade, porque Pai. Aquele carcereiro, Pai, quando ele cresce no Senhor, ele ia se transformar em uma árvore frutífera, primeiro para a sua família, e a sua família, Pai, ia experimentar um novo ambiente, um novo nascimento, para que se transformasse em árvores frutíferas, Senhor. Estende a Tua mão sobre cada família, sobre cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está doente, cada pessoa que está hospitalizada. Estende a Tua mão, Pai. Tenha misericórdia. Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, e as nossas enfermidades tomou sobre si. É verdade, Pai. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, Pai, sobre a Tua palavra, nós queremos implorar, Senhor, que a Tua mão seja estendida de maneira poderosa sobre cada pessoa que está enferma, cada familiar que está enfermo, que milagres aconteçam, Pai, que as pessoas sejam curadas, através das mãos dos seus servos, através das mãos das suas servas, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém, eu então, creio, que cada Pai, um que crê no Senhor, Pai, tenha ousadia, que tenha alguém enfermo, tenha ousadia para impor as mãos, para trazer uma palavra de cura e que essa cura se estabeleça de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Toca também nas famílias que estão passando por problemas de relacionamento, de comunicação, que essas pessoas sejam totalmente restauradas, que todo espírito de confusão caia por terra, que a divisão caia por terra, Senhor, que as situações que dividem a família caiam por terra e que o Senhor, Pai, possa se fazer presente nessas famílias, Senhor, que a Tua presença traga paz, traga um refrigério, traga, Senhor, um novo tempo sobre essas famílias. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, amém. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos Senhor. pela Tua palavra.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia Amém. de você e que Ele te dê a paz. Amém? E na próxima nós voltamos com mais uma palavra de Deus aí, para a gente poder meditar, crescer, né, e ser fortalecido pelo Senhor. Deus abençoe ricamente a tua família. Amém. Um beijo em cada coração, bom revê-los mesmo à distância.